A igreja moderna está cheia de barulho, mas esvaziada de poder. Leonard Ravenhill denunciava uma verdade dolorosa. O maior grito da igreja hoje é o seu silêncio diante de Deus. Não é a falta de programas, de músicas ou de eventos. É a ausência da presença que grita mais alto. Uma igreja que não ora, que não se arrepende, que não busca santidade, está gritando em silêncio sua falência espiritual. Escreva o seu amém nos comentários, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam despertadas por esta palavra. Nunca houve tantos templos erguidos, tantas plataformas digitais transmitindo mensagens, tantas vozes ecoando em nome de Deus. O cristianismo moderno parece uma sinfonia ensurdecedora de sons, mas quando se examina o coração da igreja, encontra-se um vazio gritante. É possível ter som sem vida, cânticos sem adoração, pregação sem unção, culto sem presença. Ravenhill denunciava: a igreja está morrendo enquanto se diverte. Há entretenimento para agradar os homens, mas não há lágrimas para tocar o coração de Deus. Há movimento, mas não há quebrantamento. Multidões se reúnem em nome da fé, mas não encontram o Deus vivo no meio delas. O culto moderno muitas vezes se tornou um espetáculo para os olhos, e não uma oferta santa para o Senhor. Esse é o grito silencioso da igreja. Muito barulho humano, mas nenhum eco do céu. Deus não se impressiona com microfones potentes, luzes coloridas ou discursos eloquentes. Ele se move diante de corações rasgados, quebrantados e famintos pela sua glória. O céu não responde ao barulho, mas à rendição. E uma igreja sem presença pode até entreter por uma hora, mas jamais transformará a eternidade de uma alma. O silêncio mais mortal da igreja é a falta de oração. Uma igreja que não ora está dizendo a Deus: podemos viver sem ti. Ravenhill repetia: o diabo não teme uma igreja sem oração, mas treme diante de um povo de joelhos. Enquanto os cultos se multiplicam, os altares estão vazios. Enquanto programas são produzidos, os quartos secretos permanecem fechados. O grito silencioso da igreja é a oração negligenciada. O céu aguarda intercessores, mas encontra distraídos. O inferno avança porque a igreja não clama. Esse silêncio custa caro, custa almas, custa fogo, custa a presença de Deus. Uma igreja sem santidade perde sua voz profética. Sem separação do pecado, não há autoridade espiritual. Ravenhill dizia que um púlpito sem santidade é cúmplice da morte espiritual do povo. A igreja moderna tenta influenciar o mundo imitando, mas quanto mais parecida com o mundo, menos poder tem para transformá-lo. O silêncio não está apenas na ausência de oração, mas na ausência de pureza. Onde não há santidade, não há fogo, e sem fogo, todo som é vazio. O grito silencioso da igreja é o testemunho apagado de uma vida sem pureza diante de Deus. O arrependimento, que foi a porta de entrada para o cristianismo verdadeiro, se tornou palavra esquecida. Hoje fala-se de bênçãos, de sucesso, de prosperidade, mas pouco se fala de quebrantamento. Ravenhill alertava que, sem lágrimas no altar, não há avivamento. O silêncio do arrependimento é o que mantém a igreja fria e distante. Enquanto o pecado é tolerado, o Espírito Santo é entristecido. Uma igreja que não chora pelo pecado está gritando em silêncio sua morte espiritual. O arrependimento perdido é o gemido não ouvido, que denuncia a frieza do coração. A eternidade não é uma possibilidade distante, é uma realidade certa e inevitável. Céu e inferno estão diante de cada homem, e ainda assim, a igreja vive como se este mundo fosse tudo o que existe. Nossas agendas estão cheias, nossos cultos lotados, mas os olhos estão fixos nas coisas temporais. O silêncio diante da eternidade é o sinal mais claro de que a igreja perdeu a visão do invisível. Ravenhill dizia com dor: o problema não é que o mundo esteja indo para o inferno, é que a igreja não se importa. Essa é a tragédia, não apenas o pecado do mundo, mas a indiferença da igreja. Enquanto o céu aguarda intercessores e o inferno clama por almas, muitos crentes permanecem distraídos com vaidades. Esse silêncio é mortal, porque custa vidas eternas. Quem tem olhos no céu não consegue viver calado na terra. Quem contempla a eternidade não pode se conformar com a frieza presente. O grito silencioso da igreja é a falta de urgência, o comodismo de uma geração que prefere o conforto da terra ao clamor pelas almas.
Quem se cala diante da eternidade já se entregou ao conformismo, e uma igreja conformada nunca verá o fogo de Deus descer. Quando o Espírito Santo é apagado, a igreja perde sua voz. Ele não fala em templos cheios de orgulho, nem de corações divididos. A igreja pode até falar, mas sem o Espírito, suas palavras não passam do teto. Ravenhill denunciava: o Espírito Santo pode sair de muitas igrejas e ninguém notaria. Este é o grito silencioso mais triste: reuniões sem unção, louvores sem presença, sermões sem poder. Quando o Espírito é entristecido, o barulho humano tenta preencher o vazio. Mas o inferno sabe: sem o Espírito não há fogo, e sem fogo não há vitória. Apesar do silêncio, há esperança. Deus sempre preserva um remanescente que não se cala, que volta ao altar, que rompe com a frieza. Um clamor verdadeiro pode romper o grito silencioso da igreja moderna. Quando um povo volta ao secreto, o céu se abre. Quando corações quebrantados clamam, o Espírito volta a encher. O silêncio pode ser quebrado por um clamor sincero de arrependimento e busca. Ravenhill acreditava que uma só igreja cheia de fogo pode impactar uma nação inteira. Se o silêncio for rompido, o mundo ouvirá novamente a voz do céu ecoando por meio da igreja. O tempo é curto, o mundo geme em pecado e a igreja não pode se calar. Este é o chamado: romper o silêncio, voltar ao altar, recuperar o fogo da oração e da santidade. Ravenhill clamava: avivamento não vem para os satisfeitos, mas para os famintos. Enquanto a igreja se acomodar, continuará gritando em silêncio sua falência. Mas se houver fome, Deus derramará fogo novamente. Hoje é o dia de romper o silêncio. O chamado é urgente. A igreja precisa voltar a ser voz profética em uma geração perdida. Leonard Ravenhill não poupava palavras. A igreja moderna grita em silêncio porque perdeu a presença. Mas o Espírito Santo ainda chama, ainda pode reacender a chama, ainda pode restaurar a voz profética. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: quero romper o silêncio. Faça desse gesto público um compromisso de voltar ao altar em oração e santidade. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e lembre-se: o grito silencioso da igreja moderna só será rompido quando houver clamor verdadeiro. Deus ainda espera ouvir o choro de um povo quebrantado.